Ao vivo e a cores, para o Brasil e para o mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Mão na Fossa. Bom dia, amor. Bom dia para vocês, bom dia
dia, bom dia. Vamos falar hoje de um tema importante também, né, agora para a esfera espiritual, né, e eu tenho certeza que todo tema, né, que ele tem uma vantagem espiritual, ele também vai trazer benefícios, né, para as nossas outras dimensões, né, também a mente, né, também o corpo, obviamente, né, e tudo que faz com que você tenha vida espiritual, uma vida espiritual melhor, porque vida espiritual todo mundo tem, isso é importante a gente frisar, vai fazer com que você também se torne um ser humano melhor também, tá? Então nós vamos falar sobre isso aqui hoje, tá bom? Que é o seguinte, muita gente me pergunta, tem gente que acha engraçado isso, né? Que acha meio estranho isso, né? Mas é por conta do tipo de terapia também. Muita gente entra no meu consultório e quando eles entram no meu consultório, eles falam o seguinte, cara, me ajuda a ter vida espiritual, né? Isso parece uma coisa assim muito estranha, porque normalmente a pessoa vai entrar no consultório e ela vai querer o seguinte, cara, eu tenho um problema ali, né, com meu marido, eu tenho um problema com meu filho, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, sim. Mas algumas pessoas já entram sabendo da necessidade de ter uma vida espiritual, elas não conseguem, tá? Não conseguem. E como eu sei que no ambiente terapêutico tem gente que quer aprender sobre isso, né, eu acredito que aqui também seja um bom local para eu falar sobre isso com vocês, para ajudá-los nessas ferramentas, tá? Então eu vou dividir em três, né? Como são três ferramentas, eu não vou falar das três hoje. Eu vou falar apenas de uma, porque aí senão vai ficar muito grande, tá? Então eu vou falar da segunda amanhã, aliás, né? Amanhã é feriado. Talvez eu faça live, talvez, tá? Talvez eu faça, né? Eu tô pensando em fazer uma hoje, né? Fazer a segunda parte amanhã e a última na sexta-feira, falando cada uma dessas ferramentas em um dia, tá? Eu acho que vai ser mais vantajoso, que a gente vai tirar mais proveito do assunto, tá bom? Mas eu já queria aqui introduzir com vocês aqui, tá aqui a Marília, tá aqui a Amanda, tá aqui a Ingrid, né? Eu quero saber o seguinte de vocês, né? Entrou também aqui o Instagram do Rancho, eu quero saber de vocês o seguinte, vamos lá. A primeira pergunta, vocês acham que vocês têm uma boa vida espiritual? Né? O que vocês acham? Quero saber de vocês individualmente. E vocês gostariam de ter uma vida espiritual melhor? Me fala isso, eu queria saber de vocês, tá? Porque esse é um dos grandes dilemas da minha vida. Eu olho e eu falo assim, caramba, isso, quando eu não tenho isso, me faz uma falta absurda. Eu viro um ser humano pior, me dá um sentimento de angústia, né? Então, assim, para mim é uma constante melhora, né? Eu acho que, assim, essa talvez a maior preocupação da minha vida hoje, né? Ter vida espiritual, né? Uma vida espiritual com musculatura, que é o que eu quero que vocês tenham, tá? A gente falou que buscando constante melhora, é isso aí, é isso aí. O que eu quero trazer para vocês aqui? Eu gosto de ser sempre prático aqui. Então o que nós vamos fazer? Eu vou trazer essas três ferramentas, uma em cada dia, tá? Porque são ferramentas que sem elas vocês não têm uma boa vida espiritual, tá? É claro isso. Davi, eu não faço uso dessas ferramentas, então deixa eu falar com você. Eu não vou falar que você não tem vida espiritual, porque vida espiritual todo mundo tem. Agora, se ela é fraca ou forte é outra coisa, né? Mas uma coisa eu posso te afirmar, sem o uso dessas três ferramentas, você não tem uma boa vida espiritual. E nem vai ter, tá? Não adianta buscar, não adianta ir na igreja todo dia, tem que ter essas três ferramentas, tá? A Marília falou, gostaria de ter uma vida espiritual melhor. Então fica aqui comigo aqui e vamos lá, que eu vou ser rápido aqui, tá? Essas três ferramentas, elas vão relacionar com três dimensões diferentes que a gente tem, tá? A primeira ferramenta, ela vai relacionar, né, que é a que a gente vai falar hoje, com o nosso corpo mais particularmente, tá? Você vai ter uma segunda ferramenta que ela vai relacionar mais com a sua mente, né, o seu intelecto. A mente é que faz a ligação entre o espiritual e o físico, tá? Essa ferramenta aqui também é muito importante.
E tem uma ferramenta que você vai relacionar mais nas suas questões espirituais, tá? Que são as questões mais com o mundo espiritual mesmo em si. Tá? Então você vai ter 3 ferramentas. A gente vai falar hoje da ferramenta que é espiritual, mas que ela tem uma relação maior com o corpo, tá bom? Ok? Então eu quero que vocês fiquem aqui, compartilhem também essa live, pega o aviãozinho, compartilhe essa live com alguém que você acha que precisa também. Ah, Davi, eu acho que eu tenho que mandar isso para minha mãe, acho que eu tenho que mandar isso para minha irmã, acho que eu tenho que mandar isso para minha tia, acho que eu tenho... Tem alguém que você acha que precisa de ouvir sobre vida espiritual, que talvez está precisando, talvez alguém até já comentou com você, que fala, eu estou frio espiritualmente, eu estou precisando melhorar, mas eu não sei como, aí você também não sabia como ajudar essa pessoa, pronto, você vai ajudar ela agora passando essa live, tá? Qual é então a primeira ferramenta que nós vamos trabalhar hoje, tá? Para melhorar a vida espiritual, tá bom? Então, vamos só repetir isso aqui para a gente introduzir o assunto. Vida espiritual todo mundo tem. Por que é importante eu frisar isso? E por que é importante eu voltar sempre falando isso? Prestem bastante atenção nisso. Eu não repito nada que seja minimamente importante para vocês. Porque o que acontece? Quando você comete o erro de dizer assim, eu tenho vida espiritual, eu não tenho vida espiritual, talvez para alguns é só um erro de linguagem. Mas vai muito além disso. Porque o que acontece? Quando você diz assim, eu não tenho vida espiritual, você resume a vida espiritual em uma prática religiosa. A prática religiosa, ela é importante para que você tenha vida espiritual, tá? A liturgia é importante. Igual eu sempre falo com vocês aqui. A religião, a liturgia da religião é um facilitador da vida espiritual. Então, ter um relacionamento, ter uma prática espiritual, ter uma liturgia, ajuda você a ter uma boa vida espiritual, ok? Mas o que é o problema aqui? O problema aqui é que muita gente fala assim, eu não tenho vida espiritual. Então, quando a pessoa diz isso, ela diz como se aquilo tivesse fora dela. Ela diz aquilo como se aquilo ali não fosse parte integrante da estrutura de vida dela. Ela olha e fala assim, eu estou dissociada da vida espiritual. Eu olho a vida espiritual e acho o seguinte, se eu for na igreja, se eu me relacionar, se eu ler a Bíblia, isso e aquilo, eu tenho vida espiritual. Se eu não faço isso, eu não tenho, tá tudo bem. Mas o problema é o seguinte, são essas pessoas que entram num consultório de psicoterapia como o meu e falam assim, eu tô com uma angústia terrível, eu tô com um desejo de morrer, de tirar minha própria vida, eu tô extremamente ansiosa, a minha vida é uma angústia, eu não sei o que acontece comigo. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela acha que a vida espiritual dissociou dela, quando na verdade essa vida espiritual sempre esteve ali. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar aqui, mas presta atenção. Quando eu entendo que essa mão, vamos lá, vamos ser mais didático aqui. Eu tenho essa mão aqui. Eu falo assim, eu não quero usar ela porque eu sou canhoto, né? Então, eu vou deixar ela de lado aqui, né? Eu vou usar só a mão esquerda agora, porque eu sou canhoto. Eu não preciso de usar essa mão aqui, tá tudo bem. Você pode fazer isso. Você comanda o seu corpo, então deixa esse braço ali. Mas você está entendendo que ele é parte integrante de você? Que o fato de você não fazer o uso dele não tira a importância, não tira. Inclusive, ele parado pode até te atrapalhar mais do que se você não tivesse um braço, né? Aí você fala, não, então eu vou cortar esse braço. Tá, mas isso vai trazer diversos problemas para você, né? Isso eu estou usando o exemplo de um braço aqui, só para vocês entenderem. Que é o seguinte, não é pelo fato de você não usar que isso não é uma parte integrante sua. E é isso que a gente precisa corrigir aqui para a gente melhorar essa visão espiritual. Que é o seguinte, cara, se a vida espiritual está integrada em mim, se eu não tenho como me desvincular da vida espiritual, se não existe mais essa coisa de eu tenho ou não tenho vida espiritual, mas eu tenho uma vida espiritual fraca ou tenho uma vida espiritual forte, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar melhorar minha vida espiritual.
Porque se eu não melhorar, ela vai me atrapalhar. Percebe? É a mesma coisa de você falar assim, eu não ligo pro corpo. Eu não vou fazer exercício, eu vou comer mal, foda-se. Mas o que vai acontecer? Não tem como se dissociar desse corpo. Esse corpo é seu, vai estar com você pro resto da vida. Então ele vai começar a dar problema. Você vai começar a ficar cansada, vai começar a ficar triste, vai começar a ficar exausta, tem perigo de infarto. Você pode não ligar com ele, você pode não cuidar desse corpo, mas que ele vai trazer problemas para você se você não cuidar dele, vai trazer. Porque não tem como dissociar você do seu corpo. Tá entendendo? Onde eu estou querendo chegar? Então, reconheçam primeiro a importância da vida espiritual. Ela está no topo da sua pirâmide. Ela está no topo da sua vida. Tá? Não quer dizer que ela seja, né, de outra importância. Ela está no topo. Né? As outras coisas vão fazer, né, o cuidado com o corpo, o cuidado com a mente, vão fazer com que você eleve seu espírito, com que você fique um pouco mais espiritual. Mas ela está no topo da pirâmide, então ela tem uma grande importância, tá bom? Então vamos lá, beleza? Entenderam que a vida espiritual é importante, né? Entenderam que ela está aí e não vai sair daí. Então que você tenha uma vida espiritual boa ou uma vida espiritual ruim, ok? A primeira ferramenta que eu queria trabalhar com vocês hoje chama-se jejum. Não existe alguém que tenha vida espiritual que não faça prática do jejum, tá? Eu quero que você pegue os patriarcas, eu quero que você pegue os sacerdotes, os profetas, eu quero que você pegue os reis, pegue todos aqueles que biblicamente são referências e você vai observar que existe um ponto em comum entre eles, vai existir uma convergência, né? Que é o jejum. Todos eles normalmente acordavam cedo e praticavam o jejum. Tá? Então você vai reparar, por exemplo, Abraão. Né? Abraão, o que ele fez? Ele acordou mais cedo quando Deus disse o seguinte: você vai matar seu filho, seu próprio filho, seu único filho, filho da promessa. O que ele fez? Ele acordou de manhã, de madrugada. Tá lá, ele acordou de madrugada. Em jejum foi lá matar seu filho. Você está entendendo? Davi, quando seu filho estava doente, ele jejuou e rasgou as suas vestes, que era uma prática, né? Lá seu filho estava doente. Aí quando seu filho morreu, ele levantou, sacudiu a poeira, agradeceu a Deus e foi fazer o que tinha que fazer. Mas era agora que o Davi tinha que estar chorando. Eu falei, não, eu chorei e jejuei pelo meu filho quando ele estava vivo. Agora que ele está morto, ele está com o pai. Deus tomou a decisão dele, está tudo bem. Percebe? Você vai sempre perceber, né, que de alguma forma os profetas, reis, sacerdotes e todos os outros lá, né, você vai perceber que eles tinham o uso dessa ferramenta. Você pega Daniel, por exemplo, né, Daniel jejuou, né, junto com seus amigos Sadraque, Mesaque, Abednego, né, e ali eles se tornaram melhores, mais inteligentes, né, então tem tudo a ver hoje em dia. Né? É engraçado como as práticas espirituais, as pessoas tentam contestá-las, mas depois veem que existe resultado na vida da gente. Hoje já existem estudos comprovados, né, que o jejum faz bem para a saúde. Que se você manter pelo menos 12 horas, por exemplo, de jejum num dia, isso vai trazer excelentes resultados na sua vida física. É por isso que eu falei que a primeira ferramenta espiritual que a gente vai tratar hoje, e a gente vai tratar uma amanhã e outra na sexta, a primeira ferramenta espiritual, ela vai ter uma relação maior com o corpo. Tá? O jejum, ele tem essa relação maior com o corpo. Se vocês pegarem a história antiga, né, da Grécia antiga, os gregos eram considerados os mais inteligentes e os mais fortes. Né? Eles gostavam de uma Olimpíada, né? Eles gostavam de malhar, eles gostavam de ficar com o corpo escultural, que é aquele self-made man, né? Que é a pessoa que esculpe o próprio corpo, a pessoa que, né, ela mesma se treina, você está entendendo? Ela mesma se melhora. Não sei se vocês já viram essa escultura, né? Um homem com um martelo quebrando o próprio corpo, esculpindo o próprio corpo. Esse é o self-made man. Né, que é alguém que, né, de alguma forma estrutura a própria estrutura, você está entendendo?
E uma das ferramentas que os gregos já usavam naquela época era o jejum, né? Eles faziam isso para quê? Entenda a ferramenta agora, tá? Eles usavam o jejum, né? Porque eles olhavam o seguinte: se eu conseguir dominar o meu próprio corpo, olha isso, se eu conseguir dominar o meu próprio corpo, eu vou me tornar alguém melhor. Eles sabiam que eles não poderiam viver na base do prazer, que é aquilo que Platão falava. Platão falava que nós tínhamos três dimensões representadas por um homem numa charrete e com 2 cavalos, um branco e um preto. A primeira ferramenta que a gente vai tratar aqui, que é o jejum, que ele tem uma relação maior com o corpo, ele vai relacionar simplesmente principalmente com esse cavalo preto, que era um cavalo maior, um cavalo menos inteligente, mas um cavalo mais forte, indomável, né? E que ele estava atrelado a um cavalo um pouco mais fraco, mas ao mesmo tempo mais inteligente, um cavalo branco. E quem guiava esse cavalo branco era, né, o cocheiro, que mostrava a Platão naquela época que é o seguinte, né? Que existia um certo, né? E isso Aristóteles desenhou mais perfeitamente depois, né? Que era como se fosse a sua dimensão espiritual, o cocheiro, o cavalo branco, a sua mente, o seu intelecto, a sua psique, e o cavalo preto, né? O seu corpo. E os gregos, eles entendiam o seguinte: se eu domino esse corpo, se eu domino esse cavalo preto, se eu domino essa dimensão que aos olhos parece indomável, se eu consigo dominá-la, nem que seja uma fração dela, eu me torno alguém melhor. Eu não sou mais um animal irracional. Eu não sou mais alguém que vive a bel prazer. Eu não sou mais alguém que simplesmente vou lá e faço o que me dá vontade, né? Tem muita gente que fala, né? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não, ser livre não é fazer o que quiser. Isso é uma pessoa extremamente, né, reativa. Isso é uma pessoa extremamente que lida com a vida como se ela fosse um animal. O ser humano maduro, ele olha que ele pode fazer e não faz porque, né, ele tem domínio próprio. Não é ele que é preso. Essa é a pessoa liberta, é a pessoa que de alguma forma ela entende que pode fazer, mas ela decide não fazer. A pessoa que faz tudo o que tem desejo, ela é uma escrava do próprio desejo. Então, o grego entendia o seguinte: se eu fizer uso do jejum, o meu corpo vai pedir comida, mas eu vou dizer sim, se eu quero entregar comida ou não quero. Isso me faz alguém um pouco mais forte, isso melhora o meu intelecto, isso melhora a minha vida espiritual. Por isso que eu estou relacionando a primeira ferramenta espiritual hoje, fundamental para que você tenha uma melhor vida espiritual. Eu estou relacionando ela com o corpo. Por quê? Vamos lá, eu falei dos gregos aqui, dessa relação, né, com o cavalo preto, com se eu dominar, se eu evitar, não, eu quero comer agora, não, eu não quero comer agora, sou eu que mando aqui, né? Eu estou relacionando ela com o corpo por outra coisa também, né? Observa qual foi o primeiro pecado do homem. O primeiro pecado do homem, né, foi ali no jardim do Éden. E no jardim do Éden, né, o que eles fizeram? Eles comeram um fruto proibido. Eles comeram um fruto proibido. Ah, Davi, mas existiam outros pecados antes, né? Cobiçaram antes o alimento, deram ouvido à serpente, foram soberbos. Tá. Mas o primeiro pecado concreto que eles tiveram foi o alimentar de um fruto proibido. Então, de alguma forma, tem uma relação com a gula, você está entendendo? Aqui eu já quero um ponto muito importante para os sanguíneos, especialmente. Sanguíneos necessitam fazer jejum. Né? Um dos exercícios que eu passo dentro da terapia, né, para os meus pacientes sanguíneos é: quando você for dormir e quando você for comer, eu quero que você faça uma oração profunda, uma oração com presença, uma oração sem pressa.
uma oração que você esteja entendendo mesmo o que você está fazendo. Porque normalmente o sanguíneo, o que ele faz? O sanguíneo, ele, ao acordar, ele tem pressa, porque ele tem pressa para comer, ele tem pressa para trabalhar, né? Ele distrai com o mundo, ele tem pressa para mexer no celular. Quando ele vai almoçar, né? Ele está com muita fome, então ele já tem uma tendência ao vício da gula, ele vai orar, né? Com pressa. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai, ao dormir, está com muito sono, ele também gosta muito de dormir. Então, normalmente, o sanguíneo ele vai ter muita tendência à gula e à luxúria. A luxúria é não só os prazeres sexuais, mas a distração com o mundo em si. E a gula, né, que é o pecado do comer. E o comer, né, mal, né, que é o quê? É comer muito e comer apressadamente. Isso é a gula. A gula não é só comer muito. A gula é comer muito e apressadamente. Tá entendendo? Então, muitas vezes eu passo esse exercício dentro da terapia do seguinte, né, vocês vão começar a trabalhar uma oração mais detalhada, uma oração mais profunda, uma oração com presença no momento que vocês estiverem, por exemplo, comendo e na hora que vocês forem dormir, tá? E por que eu faço isso? Eu faço isso porque o relacionamento com a comida precisa ser trabalhado, tá? E o jejum, ele faz muito trabalho com isso. Por quê? O primeiro pecado do homem, né, lá no Jardim do Éden foi comer, né? Então o que acontece? Você já sabe que vida espiritual todo mundo tem. E isso é importante não desassociar. Você só tem uma vida espiritual forte ou fraca. Então você precisa cuidar dela porque você vai estar andando com algo que está fraco dentro de você ou algo que está forte dentro de você. Não tem como dissociar disso. Você já percebeu que as pessoas mais inteligentes do mundo, né, os gregos, eles faziam uso dessa ferramenta do jejum também, né, claro que nem tanto como uma ferramenta espiritual, mas também como uma ferramenta para treinar o corpo. Então você já tem que olhar o seguinte, cara, de alguma forma esses sujeitos aí, eles sabiam o que estavam fazendo, né? Você sabe que ali existe um segredo no comer, né? Você talvez que tem uma outra religião, você sabe, né, que, vamos lá, quando o pessoal tá virando o ano lá, o que eles fazem? Vou colocar uma comidinha para Iemanjá e jogar no mar. Você tá entendendo? Vou levar uma comida pro Buda, né? Por que leva comida para santo? Para que leva comida para outro Deus? Existe uma relação espiritual com o comer. O comer não é uma coisa simples. Repara o seguinte, quando você come algo, Davi, eu como e eu mijo e cago. Não é assim que acontece. Vamos lá. O Vitor, inclusive, estava aqui comigo aqui. O Vitor agora saiu. O Vitor é médico. Ele sabe, como ninguém, né, e a gente que conhece, que você vai comer e aquilo que, né, não virou nutriente para o seu corpo vai se tornar fezes, né, e vai se tornar, né, urina. Mas existe uma parte deste alimento que simplesmente vira você. Sacou não? Você come algo e uma bela parte daquele alimento que você comeu vira você. Então, existe uma relação íntima entre o alimento e o ser humano, entre o comer e o ser humano. A comida vai deixar você mais irritada ou vai deixar você mais calma? Vai deixar você mais forte ou você mais fraca? Vai deixar você mais gorda ou mais magra? Vai melhorar seu sono ou vai te dar privação de sono? O alimento, ele vai melhorar suas vitaminas ou vai piorar suas vitaminas? Olha que incrível! Então nós temos essa relação íntima com o alimento e o jejum vem como essa ferramenta necessária para que a gente consiga, de alguma forma, treinar o nosso corpo para que ele consiga encontrar esse local espiritual, encontrar essa prática espiritual com mais facilidade, tá? Então, como fazer isso? Tá? Depois de eu explicar isso aqui para vocês, de eu pegar esses pontos aqui para vocês, eu não quero demorar muito, delongar muito. Davi, como que eu faço esse jejum? Eu já sei que ele está relacionado ao meu corpo, mas também ao meu espírito. Mas assim, relacionando principalmente essa primeira ferramenta com a sua dimensão corporal, física, tá?
Como é que eu faço esse jejum? Tá, vamos lá. Essa ferramenta é uma ferramenta necessária. Se você não faz uso do jejum, você ainda não tem uma vida espiritual completa, independente da religião que você tem. Davi, eu sou ubandista. Tá, então você está errado também. Porque lá na Umbanda também existe a prática do jejum. Davi, eu sou espírita. Tem prática do jejum. Ah, Davi, eu sou budista. Não, aí que mais tem prática de jejum? Cristão, eu não preciso falar. Seja protestante, seja católico, seja muçulmano. Todas as religiões têm a prática do jejum. Porque ela é uma prática, né? Que é uma prática mundial, universal. Ok? Então quer dizer, quer ter vida espiritual, você precisa praticar o jejum. A primeira coisa que eu falo do jejum é: o jejum ele pode ser feito de forma esporádica. O jejum ele é uma espécie, vamos ser bem simplista aqui. O jejum ele é uma espécie de voto. Então o jejum, você não faz ele sem uma motivação específica. Tá? Vai fazer assim, eu vou fazer um jejum só por fazer mesmo. Isso aí é dieta. Tá? Jejum não é dieta, você tem que entender isso. Tá? Existe jejum intermitente? Existe, isso é dieta. Ah, Davi, eu estou precisando desintoxicar. Beleza, fica 12 horas aí, fica 14 horas, fica 16 horas, fica 18 horas. Tem práticas, tem gente que ensina isso aí no Instagram, que é o seguinte: ensina a prática de jejum. Não é minha praia, né? Pelo menos ainda. Né? Eu não vou ensinar isso aqui para vocês. Mas o jejum ele é uma boa prática, inclusive para você melhorar seu corpo, melhorar a dieta, para o corpo ficar mais bonito, né? Para você ficar de alguma forma, né, mais forte, para você ficar mais com a pele mais bonita, o cabelo melhor. O jejum bacana para você. Agora, o jejum como prática espiritual, ele é uma espécie de voto. É uma espécie de voto. Então você tem que ter uma motivação específica para fazer esse jejum. Tá? Primeira coisa, motivação específica. A segunda coisa do jejum é você... E aí, tudo bem, Ana Flávia? Bom dia. Tudo bem? Saudade de você também. Você está lá com a Ingrid ainda? Está consultando com a Ingrid ainda? Depois a gente conversa. E existe essa primeira motivação específica. O jejum precisa de ter uma motivação específica. A segunda coisa do jejum é você precisa, né, entender que o jejum é uma ferramenta espiritual. Tá? Ah, Davi, você já falou isso. Eu estou repetindo aqui. Isso é importante. Você precisa entender, né, que o jejum ele não é uma prática que você vai terminar ele e vai falar assim: ah, eu estou melhor. Não, não, não. O jejum é uma vigilância, tá? O jejum ele precisa, você precisa no momento do jejum estar atento, estar atenta, tá? Eu quero conversar com vocês aqui agora. Quem está aqui na live? A Amanda, né, o Yuri, a Patrícia, a outra Amanda, né, a Ana Flávia, a Tayane, a Marília. O que vocês precisam entender do jejum? Ah, e ganhou alto da Ingrid já. Legal, bacana. Entende uma coisa comigo aqui. O jejum, ele de alguma forma é um treino também mental para que você naquele período de jejum busque não errar naquilo que você estava errando, você está entendendo? Não que você deva errar após o jejum, obviamente que não. Eu estou tentando transformar a ferramenta numa coisa mais simples para que vocês façam uso dela. Eu não quero aqui ficar cheio de abstrações, eu não vou ficar falando muito difícil com vocês aqui. Eu quero simplificar a coisa para vocês. Imagine aqui, por exemplo, você faz o jejum. E aí, do nada, você está ali, vou fazer um jejum, sei lá, de 0 a meio-dia. E aí, sei lá, 9 horas da manhã, você do nada conversando com o pessoal e toma um cafezinho. O que é aquilo? Você quebrou o jejum. Você quebrou o jejum por quê? Porque você não estava atento, você não estava atenta. E o jejum é essa atenção, essa vigilância espiritual. Então, se você de alguma forma quebrou o jejum, é porque você não estava dentro dele. O jejum é uma prática de vigilância constante e para isso você precisa cultivar a presença também no jejum. Você precisa olhar e perceber o seguinte: o jejum, né, eu tenho que entregar tudo de mim. Eu tenho que estar com o meu espírito ali, tá?
olhando, vigilante, concentrado. Não que você não possa fazer suas coisas, não que você não possa rir com alguém, né? Mas imagina, o cara faz um jejum e aí ele começa a conversar fiado, né? Começa a falar mal dos outros, começa a fazer fofoca, né? Começa a conversar putaria, começa a brigar, né? De alguma forma você não entendeu ainda o que é o jejum. O jejum é, quando eu for fazer essas coisas, o jejum me torna menos reativo. Lembra do cavalo preto? Ele vai domar um pouco o seu cavalo. Quando você está pensando em reagir, está pensando em brigar, você olha e fala assim, cara, calma, estou de jejum, o estômago está roncando aqui, existe um porquê. Existe porquê de eu estar roncando, desse estômago estar roncando. Está roncando porque eu não quero comer. É uma decisão minha. Então eu também posso decidir em não brigar agora. Eu posso decidir em não fofocar agora. Eu posso decidir em não estar nesse ambiente agora. Vocês estão entendendo ou não? O jejum ele vai trazer essa compreensão, essa faixa de compreensão. O jejum tem esse objetivo, ok? Então, pensem nisso, tá? Esse também são alguns pontos do jejum. Então você precisa estar vigilante, né? E o jejum, existe tanto o jejum total quanto o jejum parcial. É aquele jejum total onde você não come nada. Existe um jejum parcial onde você toma água. Eu posso falar daqui a pouco, né, mais para frente, quando você deve usar um, quando você deve usar o outro, mas a princípio pensem nisso para a live não ficar muito grande aqui. Façam uso dessa ferramenta. Tá? Façam uso dessa ferramenta. Se você sentir assim no seu coração, fala assim, cara, eu estou mal espiritualmente, ou tem uma necessidade familiar, né? Eu preciso que a minha família melhore, eu preciso que o meu marido melhore. Comece a relacionar-se com o jejum, né? O jejum também você não fica contando para as pessoas. Ah, estou de jejum, não estou de jejum. Não. A pessoa te ofereceu uma comida, não, estou satisfeito, estou tranquilo, né? O jejum não é para você expor, assim como a caridade também, né? Você não fica se expondo para os outros, né? Porque isso também vai aumentar um pouco a sua soberba e é um problema, né? Relacione-se você e o seu jejum. Somente vocês dois. Esteja atenta durante a prática. Esteja vigilante durante a prática. O que você faz? O que você não deve fazer? Isso é um treino corporal e mental também, para que você chegue a um nível melhor espiritual. Então, essa prática do jejum ela vai treinar você e isso é muito bom, tá? Então, sem essa prática, sem esse primeiro ponto, você não tem uma vida espiritual completa. Você vai ter uma vida espiritual fraca, tá? Quem chegou nessa live agora não pegou a introdução que eu fiz dessa live. Eu vou deixar ela salva e eu quero, por favor, que vocês vejam o início dessa live, pelo menos, onde eu falei sobre essa importância da vida espiritual que não está desassociada de você. A vida espiritual está aí. E o fato dela sempre estar aí, independente se ela está fraca ou forte, ela vai estar aí, te leva a uma urgência de cuidar dela. Então, eu quero que vocês pensem nisso, que vocês coloquem em prática. Davi, como que eu devo fazer esse jejum então? Você pode fazer quanto tempo você quiser. Se você quiser fazer de 5 às 7, se você quiser fazer de 0 às 9, se você quiser fazer de 18 às 23, não importa. Isso é uma decisão sua e você vai tomar essa decisão, tá? Outra coisa, é importante que você use, né, a palavra, né, a Bíblia, com um certo direcionamento. Eu quero fazer um jejum em favor disso, né? Deixa eu abrir a Bíblia aqui e pedir uma direção para Deus. Talvez no texto que você lê, ele vai te dar uma direção para sim ou para não, você está entendendo? Normalmente, eu não aconselho a consultar fazer um jejum, porque jejum é sempre bom, tá entendendo? Mas a palavra que você lê vai ser um direcionamento para como você deve fazer esse jejum. E você vai entender, você vai conseguir discernir o texto, tá? Então, essa é uma prática que você precisa ter, né? É o jejum, né? E aí você vai entender amanhã que eu vou entregar uma outra prática e na sexta-feira uma outra prática que vai fazer com que você, de alguma forma, tenha essa musculatura espiritual, tá entendendo? E o jejum é assim, Davi, quanto tempo eu devo fazer um jejum? Eu aconselho a pelo menos uma vez por mês você fazer um jejum, tá? Por mais que o jejum seja uma prática esporádica, né, que você pode fazer quando tiver uma necessidade, quando você quiser fazer um voto, mas o jejum que você fizer uma vez por semana, não quer fazer uma vez por semana, Davi? Então, uma vez por mês já é uma boa coisa, né?
Mas você não pode deixar muito tempo ficar sem essa prática. Porque você vai se dando aos seus vícios, aos seus luxos, você vai sempre comer o que quer, quando que quer, você não se priva de nada. E de alguma forma, esse treino físico, né? Esse treino físico ajuda a melhora do seu espiritual. A gente tem que entender o seguinte, não é porque eu posso fazer tudo que eu vou fazer tudo. Isso é ser escravo dos meus próprios desejos. Eu preciso de alguma forma saber que eu posso tudo, mas eu não vou fazer, porque isso não vai me melhorar como ser humano. Tá bom? Então, é o que eu falei. Não tinha como falar das 3 práticas aqui. Eu não falei quase nada do jejum. E já são 8h40, tá? Então, fique com Deus. Um abraço e até amanhã. E até amanhã a gente volta, né, para comentar sobre essa segunda prática aí, tá bom? Fique com Deus, um abraço, tamo junto e até amanhã, se Deus quiser.